meninas, bem-vindas ao meu canal e hoje trago-vos uma maquilhagem artística, não é? Dá para ver, acho que ninguém vai assim para a rua, se bem que eu se calhar até ia, se toda a gente fosse comigo, eu não ia sozinha, não é? Eu decidi participar no concurso da Next Face Awards de Portugal. Decidi inspirar-me na Terra, porque o nosso planeta está assim, digamos, um bocadinho em baixo, por nossa culpa, e tentei simplificar ao máximo. Nem toda a gente tem certos produtos que são necessários, por exemplo, sei lá, o látex líquido, aquelas tintas especiais. Eu decidi fazer esta maquiagem com o que eu tinha, ou seja, eu não comprei nada. Tudo o que eu utilizei, provavelmente vocês têm em vossa casa. Vocês provavelmente estão-se a perguntar como é que eu pintei este lado todo azul. Então foi muito simples, eu simplesmente misturei base. Já não utilizava, é uma base que não é da minha cor sequer. Vocês no tutorial, vocês irão conseguir ver exatamente tudo o que eu fiz passo a passo. Portanto, se vocês quiserem saber como fazer esta maquilhagem, continuem a assistir. Então, o que eu fiz primeiramente foi pegar um bocadinho de base e misturar um bocadinho de sombra azul. Eu utilizei 2 tons de azul com um palito. Fui misturando tudo até obter uma consistência homogénea. Depois, com o pincel de base, eu fui aplicando como vocês podem ver nas imagens. Sinceramente, nesta parte eu estava mesmo a testar a ver se a cor estava bem, então eu apliquei um pouco demasiado para um pouco das bochechas, porque senão eu não teria espaço para desenhar o resto. A ideia é pintarem só um lado da cara. Da mesma forma que eu fiz o tom de azul, eu fiz também um tom verde com pigmentos verdes. Com um pincel que vos der mais jeito, é assim, eu comecei por utilizar este, mas mais tarde vocês vão reparar que eu tive que utilizar um mais fininho, porque depende dos contornos. Aqui, como podem ver na imagem, fui desenhando cuidadosamente. Eu estava a olhar para o lado porque eu estava a seguir uma imagem real do planeta Terra e fui tentando recriar. Depois do continente desenhado, que neste caso é o continente americano, vocês pegam num lápis não, né? Não é num lápis. Vocês pegam num pincel assim fininho, como o da imagem, e vão cuidadosamente preenchendo à volta de toda a imagem, sem tocarem nos rebordes do verde, porque nós não queremos fumar a imagem, a ideia da imagem é ficar nítida, ok? Como ia sair após esta maquilhagem, portanto imaginem eu quero estar a fazer isto tudo para depois ir sair. Então, eu não pintei nem as orelhas nem a linha do cabelo, mas se vocês quiserem utilizar isto no dia a dia para alguma festa ou alguma situação, por exemplo no dia da Terra ou assim, mas convém pintar a linha do cabelo para não se notar a pele branca por baixo, não é? E as orelhas também.
Com o famoso lápis branco da NYX, o 604 Milk, vamos aplicar como uma base de sombras, ou seja, para as sombras ficarem mais pigmentadas, em toda a pálpebra móvel. Depois de aplicado, é só esbater com o dedo. Pincel estilo esponjinha, daqueles que normalmente vêm nas paletas que a gente não utilizamos, pois bem, é agora a altura em que vamos utilizar. Pode ser a mesma sombra verde que utilizaram para fazer os pigmentos da terra, não é? Ou então outra sombra verde que vocês gostem, é totalmente vossa opção. Com um pincel de esfumar, vão pegar um castanho assim a dar para o laranja e vão aplicar no côncavo e vão esfumar muito bem. Após as sombras aplicadas e esfumadas, depois disso a câmera parou de gravar, mas eu preenchi a sobrancelha, mas isto é um passo totalmente opcional. Depois, com um pincel de esfumar outro limpinho, não é? Um novo, vocês vão pegar no pigmento azul escuro, um azul que vocês tiverem mais escuro, mas também não muito escuro ao ponto de ser assim tipo preto ou azul escuro, tem que ser aquele azul meio royal, estão a ver? Aquele azul assim brilhante. Vocês vão aplicar à volta de toda a terra que nós desenhamos, ou seja, a parte verde, mas sem tocar. Como podem ver na imagem, vai dar um efeito de dimensão ao look. E vamos fazer exatamente a mesma coisa na parte da terra. Utilizei sombras shimmer. Se vocês quiserem também podem utilizar sombras matte, é como vocês preferirem. Se por acaso o vosso look estiver demasiado shimmer, ou seja, se estiver demasiado brilhante, como o meu está, que por acaso eu gosto assim, foi mesmo de propósito os brilhos, vocês podem aplicar um pouquinho de pó translúcido. Vocês ficam com algo deste género como eu mostro aqui na imagem. Este seria um lado completo. Vamos passar ao outro? Para este lado vamos aplicar primeiramente um corretor de olheiras, pincel de aplicar sombras, utilizam os castanhos que quiserem, porque deste lado vocês vão fazer uma maquilhagem totalmente básica, pode ser a vossa maquilhagem do dia a dia desse lado. Eu fiz um smokey eye. Depois da maquilhagem de olhos estar finalizada, aplica uma boa quantidade de rímel. Pincel estilo lápis e utilizando aquela cor que utilizámos anteriormente em toda a cara, ou seja, o azul,
vão desenhar uma espécie de buraco imperfeito e fazem exatamente o mesmo que fizeram do outro lado. Só que desta vez num espaço muito mais pequenino, ou seja, só vão desenhar uma parte da Terra. Para dar dimensão e detalhe, utilizar o nosso pó de contorno. Com o pincel fininho, vão aplicar e ir batendo à volta do vosso desenho. O resultado final do sombreado tem que ser algo assim deste género, para dar um efeito dimensional. Para fazer um efeito de rachado ou partido, basta fazerem linhas irregulares, como podem ver na imagem, e depois sombrear com um castanho mais escuro. Depois de todos os detalhes exteriores estarem feitos, é a altura de trabalharmos na parte interior, ou seja, a parte verde e a parte azul, exatamente da mesma maneira que fizemos do outro lado da cara. Depois que o resto da base azul que sobrou, apliquei só na metade dos lábios, como podem ver na imagem. E com a sombra azul escura que utilizámos para fazer as sombras, apliquei em todo o lábio. Para dar um efeito mais festivo, utilizei um delineador dourado e fui fazendo bolinhas no contorno dos lábios, como podem ver. Na metade do lábio apliquei o batom da NYX, o Monte Carlo, que é um dos meus preferidos, é o que eu mais gosto, adoro este tom de vermelho, para mim é um tom de vermelho perfeito. E já está, este é o nosso look final, espero que tenham gostado e que se tenham divertido. Eu diverti-me bastante a gravar este tutorial, porque como podem ver até no meu canal, as maquilhagens são muito mais simples, não é? São coisas de dia a dia, coisas de noite, nunca fiz nada assim artístico, foi um desafio. A pior parte foi realmente tirar isto tudo da cara, foi complicado, mas saiu tudo, não houve problema nenhum. Se vocês gostaram, subscrevam, deem um like, comentem, digam-me se vocês fariam esta maquilhagem ou não. Eu sei que o vídeo ficou um bocadinho longo, eu não costumo fazer vídeos longos, mas eu tinha que explicar bem o que estou a fazer e mostrar o que estou a fazer. E pronto, basicamente é isso. Beijinhos e até ao próximo. Tchau!